Vamos lá no desenho do dispositivo. Então, lá no desenho do dispositivo da turma 2, nós fizemos o item 2, que é o subconjunto base, o item 3, que é a placa superior, o item 4, que é o eixo guia, o item 5, que é a bucha guia, e o item 6, que é o pino guia. E agora nós vamos fazer o item 7, que é a mola, tá? Então, aqui, se vocês olharem esta mola, ela está comprimida. Então, a mola é um elemento mecânico que tem a função, neste caso aqui, de aliviar o diâmetro aqui que é do produto, que o diâmetro do produto vai ter uma variação, né? Pode ser para mais ou para menos. Tem uma tolerância aqui, o diâmetro do produto. Então, se o diâmetro do produto estiver na mínima, o pino vai encostar no produto e vai ceder. Então, cedendo, ele vai ter aqui um deslocamento em relação à mola. Então, toda vez que tem este deslocamento, a mola comprime. E comprimindo, né, ela vai chegar aqui numa tensão. E quando soltar o produto, o pino retorna para a posição anterior, né? Então, este deslocamento do pino aqui, nós vamos considerar que seja no máximo de 2 milímetros. Tá? Não vai ser um deslocamento tão grande, né? Vai ser um deslocamento de 2 milímetros. Então, nós vamos pegar e fazer hoje o desenho desta mola. O desenho desta mola, ele está lá no conjunto do dispositivo de furação, que é aquele outro desenho que vocês têm aí, né? E nós temos aqui o desenho da mola. Mola de compressão, diâmetro médio 7 milímetros, passo 4 milímetros, diâmetro do arame 1 milímetro e altura 19 milímetros. Esta altura de 19 milímetros é sem a compressão, né? Então, é uma altura sem compressão, tá? Então, desta linha até esta linha, nós temos aí uma altura de 19 milímetros. Então, esta mola ela tem esta altura de 19 com um passo de 4 milímetros. E um diâmetro médio, esse diâmetro médio aqui da mola, vai do centro do arame até o centro do arame do outro lado. Este é o diâmetro médio, né? Então, se nós formos ver aqui o diâmetro externo dessa mola, é esse diâmetro médio mais 1 milímetro, que é o diâmetro do arame. Então, o diâmetro externo da mola é 8 milímetros, tá? Ok? Tranquilo aí com esta especificação da mola, né? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Vamos voltar, então, no SolidWorks. Vamos aí entrar num novo desenho. Então, Ctrl N. Vou fazer o desenho de uma peça. Ok. E já vou salvar, né? Para a gente não correr o risco de perder aí. Então, esta peça, nós vamos salvar lá na turma 2, na pasta 3D. E o número dessa peça vai ser P07
traço mola. P07 traço mola. Tá? Então, nós já temos aí P03 suporte, P04 eixo guia, P05 bucha do pino e P06 pino guia. Esta vai ser P07 mola. Vamos salvar. Tá? Então, primeiro de tudo, a mola, nós sempre vamos começar a modelar uma mola executando uma figura, que é uma hélice, né? Então, nós vamos modelar a mola pela hélice da mola. E o primeiro esboço que nós vamos fazer para determinar esta hélice é o diâmetro médio da mola, que no caso é 7 milímetros. Tá? Então, nós vamos começar o primeiro esboço pelo diâmetro de 7 milímetros. Né? Então, vou voltar lá no desenho. Então, vamos lá no desenho do dispositivo da turma 2. O diâmetro da mola, ele é visto neste plano aqui. O diâmetro da mola está neste centro, ó. Se nós olharmos aqui o corte BB, né? O corte BB mostra o alinhamento do pino, da mola e do parafuso aqui da bucha, né? Então, o diâmetro de 7 milímetros da mola está neste plano aqui, ó. No plano YZ, ok? E está deslocado aqui 21 milímetros da linha de centro até o centro da mola, no comprimento, e 21 milímetros na altura, tá? Só que, se vocês olharem aqui, ó, nesta vista superior, que aqui vai ficar difícil de visualizar a referência, né? Este plano aqui, YZ, ele está neste alinhamento aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, destacado, né? Então, o plano YZ, ele está aqui, ó. Eu tenho que criar um plano desta origem até o início da mola. Então, eu tenho uma distância aqui que eu preciso determinar, porque deste plano YZ, eu vou criar um plano paralelo até o início da mola e vou começar a fazer a minha mola a partir deste plano, tá? Então, eu tenho o plano aqui YZ, eu preciso criar um plano de trabalho paralelo até chegar aqui na mola, tá? Então, eu preciso saber a distância daqui até o final do pino, ok? Então, vamos lá no SolidWorks. E vamos abrir o pino que nós fizemos, né? Que está lá na pasta 3D, né? Então, se vocês estão aqui e não estão vendo pino nenhum, tem que mudar aqui o tipo do arquivo que eu quero visualizar. Então, eu vou colocar aqui, ó, SLDPRT, que é de parte. E aí nós vamos abrir o item P06, pino de guia. Tá? Que é este pino aqui, ó. Então, se nós formos editar o esboço, né, deste perfil, aperta aqui o Ctrl 8, a distância que a gente precisa saber é da origem até esta linha aqui do pino, que é o final do pino, né? Então, nós podemos descobrir isso adicionando uma dimensão inteligente.
Só para saber, eu não preciso concluir, né? Só para saber. Então, eu clico aqui na origem e clico aqui na linha final. Esta distância, olha lá, é 22,15 milímetros. Tá? Então, repetindo, nós entramos aqui no esboço do pino que nós fizemos. A nossa mola vai começar a partir do final aqui do pino, porque a mola está encostada no pino, né? Então, eu preciso saber a distância da origem até o final do pino. Nós vamos vir aqui na dimensão inteligente. Então, deixa eu destacar aqui, né? Ó, nós vamos vir aqui na dimensão inteligente, vamos selecionar aqui a dimensão inteligente e vamos colocar uma cota só para saber a distância, né? Desta origem até esta linha. E aí vai dar a medida de 22,15. Então, vamos guardar esta medida, 22,15, tá? Para sair, eu coloco aqui, ó, sair da Sketch, né? Ou um Ctrl 7, para mostrar o pino. E para visualizar, né, o nosso modelo, né, nós vamos fechar aqui. E aqui está a nossa mola, né? Vamos dar aqui um Ctrl 7. E eu vou fazer um plano de trabalho, né? Então, vocês já sabem como que nós fazemos o plano de trabalho, né? Nós vamos aqui em recursos, vamos vir aqui na geometria de referência, vou clicar na geometria de referência e vou criar um plano de trabalho. Mesmo processo que nós fizemos ontem, né? A primeira referência vai ser o plano aqui, o plano lateral, que é o YZ. Então, nós vamos aqui, ó, buscar na nossa árvore o plano direito aqui, ó. Plano lateral direito, YZ. E vamos dar a distância de 22,15. Tá? 22,15. Mas não é para este lado, é para o outro lado. Tá? Então, eu venho aqui, ó, e clico nesta caixa, inverter distância. Então, eu quero 22,15, mas para o lado de trás. Tá? Para o lado de trás. Beleza? Então, plano de referência. Nós vamos pegar aqui o plano direito e vamos dar a distância de 22,15 para trás. Tá? E dou um OK. Criei aí o meu plano 1, que é o meu plano onde eu vou fazer o início lá da minha mola. Então, primeira coisa, nós vamos fazer uma curva. Então, nós vamos vir aqui, ó, em curvas, né? Nós vamos fazer uma hélice, a hélice da mola. Então, nós vamos clicar aqui na seta do comando curvas e vamos pegar aqui este comando, ó, hélice e espiral. Tá? E nós vamos selecionar aquele plano que eu criei, ó, o plano 1. Tá? Então, eu clico aqui no plano 1. Ele vai abrir para nós aqui, né? Já na vista frontal deste plano 1. E eu vou vir aqui com o círculo, ferramenta círculo, e vou criar o meu esboço, né? Que vai ser o diâmetro médio da mola. Então, nós clicamos aqui no círculo,
Tá, então vamos voltar aqui. O Henrique está pedindo para mostrar de novo o comando, né? Então eu vou sair daqui, tá? Sair aqui do comando, vou dar aqui um Ctrl 7, né? Nós temos aqui o nosso plano de referência, né? Então aqui na aba Recursos, nós vamos vir aqui em Curvas, clicar aqui na seta, né, do Curvas, e vamos abrir, ó, hélice e espiral. Então nós vamos fazer uma hélice para a gente fazer a mola. Tá? Então, nós vamos vir aqui, hélice ou espiral, e vamos selecionar o plano que nós criamos, o plano 1. Então, nós vamos fazer aqui um esboço, né? E vamos selecionar aqui a ferramenta de círculo. Então, eu clico aqui em círculo, venho neste ponto aqui, porque vai ter que ser no centro da mola, né, que é distante 21 milímetros para a esquerda e 21 milímetros para baixo. Então, eu clico aqui, faço o meu círculo com qualquer diâmetro, e aí nós vamos definir a posição deste círculo e o diâmetro dele. Então, aqui em dimensão inteligente, eu vou selecionar aqui o meu círculo e vou dar a dimensão de 7. Tá? E agora nós vamos colocar as dimensões de posição em relação à origem. Então, eu venho, seleciono aqui o ponto, seleciono o círculo. E coloco a dimensão de 21. Mesma coisa na altura. Seleciono o ponto, seleciono o círculo. E aí, na altura, eu coloco a dimensão de 21. Então, o esboço para eu fazer a hélice vai ser o diâmetro médio da mola, 7 milímetros. Tá? Então, está posicionado aqui já a mola para ser executada a hélice, né? Então, eu saio do esboço, vou dar aqui um Ctrl 7, para vocês verem aqui, tirar aqui essa caixa e tirar aqui esta caixa. Não sei se vocês estão percebendo aqui, mas já está sendo formada a hélice, ó. Tá? Então, aqui na nossa caixa aqui de configurações deste comando, nós vamos definir aqui o que nós queremos para formar esta hélice, né? Então, eu venho aqui, ó, definido por, clico aqui nesta caixinha, nesta seta, né? O que eu tenho lá de informação no desenho? A altura e o passo. A altura é 19 milímetros e o passo é 4 milímetros. Então, eu venho aqui, ó, e vou pegar como referência a altura e passo. Clico aqui. Altura e passo. Aqui os parâmetros. Neste caso, o passo vai ser constante. Então, eu vou selecionar aqui passo constante. A altura, nós vamos colocar 19 milímetros. Vai ser a altura da mola, né? O passo é 4 milímetros. Então, vocês já estão vendo aqui, ó, que já está criando a hélice, né? Está criando aqui, o sentido que está criando é do plano para frente. Só que eu não quero do plano para frente, porque tem que ser do plano, onde está encostando lá no pino, para trás, né? Então, aqui eu ativo esta caixa aqui, inverter direção.
Então, eu mudo a direção da formação da hélice. Ó, inverteu a direção. Agora tá certo, ó. Né? O ângulo inicial desta hélice está como sendo 135 graus. Vou deixar aqui este ângulo mesmo, 135 graus. Tá? Então, está sendo feita uma mola no sentido horário. E se eu quisesse fazer uma hélice cônica, eu viria aqui, selecionaria esta caixa e colocaria o ângulo da hélice. Mas no caso da nossa mola não é uma mola cônica, é uma mola reta, né? Então, nós vamos deixar aqui sem acionar esta caixa de comando. Então, nós já informamos aqui a altura da nossa hélice, o passo e o ângulo inicial da hélice, tá? Confirmo aqui, ó. Ok. Então, criou aqui a nossa hélice, tá vendo? A nossa hélice está aqui, ó. Então, iniciou com 135 graus. Então, se nós olharmos neste plano aqui, né, do plano 1, Ctrl 8, ó, a nossa mola vai iniciar aqui neste ponto, a 135 graus. Então, aqui é 0 graus, 90 graus mais 45 graus, 135 graus. Tá? Ctrl 7 neste ponto aqui, ó. Ok? Então, construímos a nossa hélice. Agora, nós vamos ter que construir o nosso esboço para fazer o diâmetro do arame. Tá? Então, nós vamos aqui em recursos e vamos criar um plano de trabalho. Então, nós temos o plano 1, né? Antes disso, deixa eu pegar este plano 1 aqui. Vamos ocultar este plano 1, porque este plano 1 agora não nos interessa, né? Só dificulta a visualização. Então, eu preciso construir um plano aqui, neste ponto inicial, e que seja normal a esta hélice. Então, eu vou vir aqui, ó, geometria de referência, plano. Tá? Plano. Primeira referência. Eu vou selecionar aqui como primeira referência esta hélice aqui, ó. E eu vou clicar aqui, ó, definir origem na curva. Então, ela vai fazer um plano na origem daquela curva lá. Então, eu clico aqui nesta caixinha aqui de diálogo. Olha lá. O segundo ponto de referência, a segunda referência, é aquele ponto lá, que é o início da curva. Tá? Então, o plano nosso, ele está um plano normal a esta hélice, iniciando aqui neste ponto, que é o ponto inicial da nossa hélice, né? Tá? Então, eu vou fazer um esboço aqui do diâmetro do arame no início desta hélice. Então, aqui já mostra que está totalmente definido, né? Eu já dei aqui a primeira referência, que era a hélice, a segunda referência, que é o plano, e pronto. É só clicar e confirmar. Tá? Então, aqui, ó.
este plano 2, tá? Então, eu criei aqui este plano, né? Venho aqui em esboço, e o perfil desta nossa mola é circular, né? Um diâmetro de 1 milímetro. Então, eu vou fazer um círculo. Venho aqui, clico no esboço primeiro, né? Seleciono o plano, venho aqui no círculo e venho aqui neste ponto. Opa, círculo. Venho aqui neste ponto e faço o meu círculo. Ele não pegou o ponto, né? Ó, tá vendo? Neste caso aqui, como é difícil pegar o ponto desta curva, o que que a gente vai fazer? Este ponto é o ponto da origem, né? Então, aqui a gente determina o ponto em relação a x no ponto zero. Então, eu só digito zero, tá? E aqui, o ponto em relação a z, eu também digito zero. Então, o meu ponto agora eu sei que está na origem. E agora eu fixo. Então, eu sei que o centro do meu círculo está lá no ponto, tá? E só falta dar a dimensão do diâmetro. Esta dimensão é 1 milímetro. Ok? Olha lá, 1 milímetro. Então, meu círculo já está posicionado lá no ponto de origem, né? E eu dei aqui o diâmetro de 1 milímetro. Vou aqui esconder o plano 3, tá? E vou sair. Então, aqui eu tenho o esboço, que é do arame, e tenho a hélice, né? Estes dois elementos aqui. E agora, o que que nós vamos fazer? Vamos aqui em recursos e vamos fazer este diâmetro percorrer este caminho aqui, que é o da hélice. Então, eu vou fazer aqui, ó, o ressalto base varrido. Ok? Ressalto base varrido. Primeiro, o que que eu vou selecionar aqui na caixa que está em azul? Este esboço do arame. E aqui eu vou selecionar a curva. Então, eu vou no comando ressalto base varrido. A primeira seleção que eu vou fazer é da secção do diâmetro do arame. E a segunda é da hélice. E confirmo. Beleza? Conseguiram fazer? Ctrl 7. Eu vou só alterar aqui na hélice. Vou alterar aqui o ângulo inicial. Vamos por 0, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma intersecção. Nós vamos fazer uma intersecção, tá? Quais são as nossas referências para esta intersecção? Primeiro, eu vou selecionar o plano 1. Tá? E eu vou selecionar aqui a hélice. Então, ó, plano 1 com a hélice, tá? Plano 1 com a hélice. E vou criar aqui a intersecção.
Então, criaram-se aí duas regiões, tá? Aqui, eu vou selecionar tudo. Então, quando eu seleciono tudo, né, fica lá as duas regiões selecionadas. Se eu clico, eu tiro todas as seleções, tá? Ok? Então, eu vou aqui, quando eu venho aqui na seleção 1, vendo, ó? Então, eu fiz a intersecção da hélice com o plano. E eu retirei esta parte da região 1, tá? Então, se eu colocar de novo esta região e clicar aqui na região 2, eu vou ficar só com a região 1. O resto da outra região, ele deleta, tá? Então, neste caso, não é isso que eu quero deixar a região 1, tirar só a região 1, tá? Então, aí eu confirmo. Agora eu preciso fazer aqui no final a mesma coisa que eu fiz aqui no início, eu preciso fazer aqui no final da mola. Só que aqui no final da mola nós não temos um plano, né? Então nós vamos criar este plano. Então vamos aqui criar um plano. Então eu venho na geometria de referência, vou criar um plano. Este plano, ele vai ser paralelo a este plano 1 que está aqui, com a distância da altura da mola, 19 milímetros, né? Então, a primeira referência é o plano e a segunda referência é a distância, 19. Só que criou aqui para frente, né? Não é para frente, é lá para trás. Então, eu clico aqui em inverter o plano. Então, vamos criar um plano aqui no final da mola, para nós fazermos também a intersecção lá no final da mola. Ok? Então, eu confirmo aqui. Construir aqui o plano distante 19 milímetros aqui da mola. E aí nós vamos fazer de novo a intersecção. Vamos salvar, né, para não perder. E vamos aqui em fazer intersecção. E vou selecionar este plano, ou melhor, vou selecionar primeiro a hélice. Seleciono a hélice e seleciono o plano. E venho aqui e crio a intersecção. A mesma coisa, né, que foi feita lá, foi feita aqui, ó. Criou dois corpos nesta intersecção. O da mola, da hélice, e este corpo aqui que vai ser eliminado. Então, nós vamos tirar este corpo aqui. Não é esta região, né? Ó, porque se eu tirei a região, só ficou o pedaço. Então, é a outra. Então, eu seleciono a região que eu quero tirar. Beleza? Então, vamos ocultar aqui o plano 4. E eu vou ocultar também a hélice, que não... Ela só atrapalha a visualização da mola. Então, está feita aqui a nossa mola, tá? E ela tem agora esta face plana que vai assentar lá no pino. Certo? Então, estou em dois modos aí. Então, salvei. Vou salvar aqui a mola.
E lá na nossa... Quando eu vou fazer o desenho, eu vou utilizar aqui a mola sem estar comprimida. A mola com um comprimento de 19 milímetros, quando eu vou fazer o desenho desta mola. Agora, para montar lá na nossa peça, esta mola ela vai estar comprimida, tá? E nós temos três comprimentos que vai ficar esta mola. Um comprimento é o comprimento dela livre, que nós temos aqui. O outro comprimento é o comprimento dela montada lá no dispositivo, né? Então, eu vou comprimir esta mola mais um pouco e ela vai ficar montada no dispositivo. Outro comprimento desta mola é comprimento dela com todas as espiras encostadas, né? Com o diâmetro, todas as espiras encostadas. Então, é o comprimento mínimo dela. Tá? Qual que é este comprimento mínimo? Quando a gente vem aqui na hélice, ó, tem o comprimento da mola, o passo da mola que eu coloquei, e aqui é o número de espiras, ó, tá vendo? 4,75, aqui, ó, bem pequenininho, 4,75 é o número de espiras. Se eu pegar aqui 19 e dividir por 4, vai dar 4,75, que é exatamente este valor, né? Se eu deixar aqui o passo com 1 milímetro, eu vou, então, ter um passo de 1 milímetro com 4,75, que é o número de revoluções, né? 1 milímetro vezes 4,75 vai dar o comprimento dela totalmente fechada. Então, esta mola totalmente aberta tem 19 milímetros e totalmente fechada tem 4,75 milímetros. Lá no nosso dispositivo, nós vamos fechar esta mola até 8 milímetros. Tá? Então, o comprimento dela vai ser de 8 milímetros. Quando eu tenho comprimento de 8 e o número de revoluções vai ser a mesma, né? Então, 8 dividido por 4,75 vai dar o meu passo. Tá? Então, vamos lá. Entenderam isto? Então, um comprimento é o de 19 milímetros, que nós vamos usar para fazer o desenho da peça. O outro comprimento é o de 8 milímetros, que nós vamos deixar esta mola montada lá no nosso dispositivo. E o outro comprimento é 4,75, que é a mola totalmente comprimida, tá? Então, nós vamos vir aqui, ó, em configurações, tá vendo? E eu já tenho uma configuração, que é esta configuração que eu construí a mola aberta, tá? Então, esse é o valor pré-determinado desta configuração. Eu vou criar uma outra configuração. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou adicionar configuração. Quando adiciono configuração, eu vou dar um nome para esta configuração. Então, eu vou colocar aqui, ó, mola montada. Esta configuração... Opa, deixa eu tirar aqui. Mola... Fazer todo em maiúsculo. Montada. Quando eu crio esta configuração, eu vou fazer esta mola com um comprimento dela fechada com 8 milímetros. Tá? Então, eu posso até colocar uma descrição aqui. Mola com comprimento montada no dispositivo.
Então, eu sei que esta configuração é desta mola montada no dispositivo. Tá? E crio aqui, eu confirmo. Ok? E vou criar uma outra configuração, a mesma coisa, né? Botão direito, adicionar configuração, mola, que eu vou colocar o Caps Lock ativado, mola fechada. E aqui na descrição, comprimento da mola com as espiras encostadas. Eu sei que esta configuração da mola fechada é com as espiras totalmente encostadas. E clico aqui. Então, eu tenho agora 3 configurações, né? A configuração valor pré-determinado, que foi aquela configuração em que eu coloquei aqui as dimensões da mola aberta. A configuração da mola fechada, que vai ter o comprimento de 8 milímetros. E a configuração, perdão, da montada, que é 8 milímetros. E a da mola fechada, que ela vai ter o comprimento de 4,75 milímetros. Tá? Então, eu venho aqui, vou ativar. Para eu ativar a configuração, eu clico 2 vezes nesta configuração que eu quero ativar. Então, eu vou ativar esta configuração, valor pré-determinado. Tá? Então, a configuração que está ativada é esta configuração que nós estamos vendo, né? Nós vamos voltar aqui para a árvore de projeto. E eu vou clicar aqui na hélice. Tá? Hélice espiral. E aqui, eu vou clicar com o botão direito neste valor aqui de 19 milímetros. E vou vir aqui, ó, dimensão da configuração. Tá? Então, venho aqui em dimensão da configuração. E aqui eu tenho uma caixa de diálogo, olha. Aquelas configurações que eu criei, nós vamos dar as medidas. Então, todas as medidas estão com 19 milímetros, que é o que eu fiz, né? Só que esse daqui da mola fechada vai dar 4,75, que é o comprimento dela toda fechada. Da mola montada é 8 milímetros. E da mola do valor pré-determinado é 19. Então, eu vou aplicar. Ok. Tá? Então, eu estou aqui, ó, na hélice. Tá? Beleza? Aqui, no passo, também, eu vou clicar com o botão direito e vou também alterar, porque este valor também vai ser alterado, dependendo do comprimento. Tá? Então, para a mola fechada, vai ser 1 milímetro, que vai ser a distância mínima que vai ficar aí a minha mola. Né? Com alas todas encostadas, a distância, o passo vai ser igual a 1 milímetro. Aqui na mola montada, para eu manter aqui o número de revoluções 4,75,
nós vamos colocar aí 8 dividido por 4,75. Então, vai dar uma medida de 1,68. E o valor pré-determinado vai ser 4. Eu confirmo. Tá? E agora nós vamos ter que também configurar este plano aqui no final, né? Porque um plano vai ter que estar distante 4,75 milímetros, outro plano vai ter que estar distante 8 milímetros e outro plano vai ter que estar distante 19 milímetros. Então, nós vamos vir aqui ó, no plano 4. Venho aqui na medida do plano 4, botão direito, dimensão de configuração. E aí a mesma coisa, mola fechada, 4,75, mola montada, 8 milímetros, e valor pré-determinado, 19 milímetros. Ok. E fecho. Tá? E agora a gente vem aqui, ó, neste íconezinho, reconstruir. E ele reconstruiu para nós aí, né, aquelas modificações que nós fizemos. E nós podemos fazer isto para qualquer tipo de peça. Então, muitas vezes nós temos lá um determinado produto que é padrão, só muda, por exemplo, né, vamos supor que seja um eixo, que mude o diâmetro e o comprimento. Então, eu posso criar várias configurações dentro do mesmo arquivo. Eu não preciso ficar criando arquivos diferentes. Então, eu crio várias configurações para um mesmo arquivo. Então, a gente viu aqui esta aba de configurações, que auxilia bastante no SolidWorks, né? Eu não preciso, se eu tenho peças que tenha uma configuração bem similar, né? Eu consigo fazer várias peças dentro de um arquivo só, né? E auxilia também no projeto, quando nós precisamos, como neste caso, fazer uma configuração em que eu vou utilizar lá na montagem e fazer uma configuração que eu vou utilizar no desenho. Então, o desenho tem que mostrar a mola totalmente aberta. Lá na nossa montagem, nós vamos ter que colocar a configuração dela montada. Então, fazendo assim, a gente consegue, né, fazer as configurações necessárias. Compreendido? Vamos salvar aí a nossa mola. E vamos voltar lá no desenho. Para ver a próxima peça que nós vamos fazer. É o item 8, bucha guia furação. Então, vamos ver qual que é este item 8. Este item 8 é esta bucha aqui. Tá? Então, nós vamos modelar esta bucha, o item 8. Então, vamos lá no conjunto dispositivo. O item 8 é esta peça aqui, ó. Uma peça bem simples, né? É um perfil
que nós vamos fazer revolucionado. Tá? Então, nós vamos desenhar este perfil lá no SolidWorks e vamos dar aqui as medidas. E depois nós vamos fazer esse corte por revolução para fazer o alívio aqui, que nem nós fizemos lá naquele outro detalhe lá da bucha que vai guiar o pino, tá? Certo? Então, nós vamos fazer aqui este item 8, que é a bucha, tá? Então, vamos lá, voltar no SolidWorks. Vamos fechar aqui a mola. Ctrl N, ser uma nova peça. Tá? Nova peça. E aí, nós vamos já salvar. Vamos salvar lá naquela pasta 3D, P08. Qual que é o nome mesmo? Vamos ver lá o nome. P08, bucha, guia, furação. Então, P08, vamos escrever aí, bucha, guia, furação. Certo? Vamos voltar lá no desenho, só para ver a posição em que nós vamos ter que modelar esta bucha, guia, furação. Então, nós temos aqui, ó, esta bucha, o perfil dela está neste plano aqui, ó, plano direito, né, o plano YZ, tá? E ela está com a distância da origem aqui, uma certa medida, que a gente vai ver no detalhe da placa, que ela está bem no eixo da placa, e uma certa distância também da origem até aqui, que também nós vamos ver lá no item 3 da placa. Tá? Então, nós vamos ter que criar um plano distante esta medida, né, da origem até este centro, e quando nós estivermos com o plano aqui, nós vamos dar a medida da origem para cá e da origem para cima, até o final aqui, porque ela vai estar aqui no topo da, desta placa, né? E vamos iniciar aí o modelamento, tá bom? Então, vamos voltar lá no SolidWorks. E antes de nós fazermos, nós vamos lá e vamos abrir aquele item da placa para ver estas dimensões. Então, nós vamos abrir o P03, placa superior. P03, placa superior. Então, a bucha vai estar neste centro aqui. Então, a gente precisa descobrir a distância da origem até este centro aqui, tá? Então, vamos lá. Pegar este item, que é o diâmetro de 10, e vamos ver aqui, ó. A
a posição dele. Vamos dar aí um Ctrl 8. A gente precisa saber esta medida, que já está marcada aqui, 12 milímetros, mas nós precisamos saber da origem, né? Então, aquele plano que nós vamos colocar aqui, ele vai estar distante esta medida aqui da origem. Então, nós vamos clicar aqui na origem, clicar nesse ponto para saber a medida, 24,7. Então, o plano que nós vamos criar tem que estar aí distante do plano direito para frente, 24,7. Tá? Então, vamos lembrar aqui esta medida, 24,7, e esta medida também de 12, tá? 24,7 e 12. Vamos sair aqui da edição. Dá um Ctrl 7. E aqui, nós precisamos também saber a distância até este ponto, né? Então, o ressalto que nós fizemos aqui, ó, da origem tinha 40 milímetros mais 14, então 54. Então, é 24,7, 12, e esta medida de 54 que nós vamos ter que posicionar lá no nosso modelo, tá? Então, 24,7, 54 e 12. Então, vamos fechar. Não vamos salvar. Nós, primeiro, vamos ter que criar aquele plano, 24,7. Então, vamos vir aqui em plano. A primeira referência nossa vai ser o plano direito. Vamos dar um Ctrl 7 aqui para visualizar melhor. E este plano direito vai ter que ter aí a medida de 24,7. Que é aquele plano que nós estamos fazendo como referência, né? Eu confirmo. Então, eu criei aqui o plano 1, 24,7, tá? E agora, nós vamos desenhar o nosso perfil. Então, a gente vai aqui no comando ressalto base revolucionado. Vamos selecionar este plano que nós criamos. E vamos desenhar a linha de centro, que vai ser utilizada para a revolução. Então, eu faço uma linha de centro aqui, uma linha horizontal. Tá? E agora, nós vamos desenhar aquele perfil, com o furo já. Então, vamos lá neste comando linha, e vamos traçar o perfil. Perfil simples lá daquela bucha. Tá? Perfil aí da peça. E aí nós vamos aqui em dimensão. Vamos colocar as dimensões necessárias aí. Então, uma dimensão é da linha de centro. Então, deste ponto de origem até a linha de centro, a medida é 12 milímetros. Certo? E da origem até esta linha, a medida é 54. Então, da origem até esta linha, onde vai apoiar na base, vamos lá de novo, desta linha, dimensão, desta linha até a origem, é 54.
E agora vamos dar as medidas aí primeiro dos diâmetros. Então, vamos selecionar a linha de centro, vamos pegar esta medida e vamos puxar aqui o diâmetro. Este diâmetro é 6 milímetros. Agora, este diâmetro aqui do outro corpo é 10. E este diâmetro aqui maior é 12,5. Então, se a gente voltar lá no desenho, compartilhar aqui com vocês, né? 12,5, diâmetro de 6, que é o do furo, e diâmetro de 10. Tá? Agora, tem estes dois comprimentos aqui que a gente precisa colocar. O de 15, que é aqui da onde encosta na base, e o de 19, que é o comprimento total da bucha. Então, vamos voltar lá no SolidWorks. Nós vamos colocar, então, a medida desta linha até esta, de 15 milímetros. E o comprimento total de 19. Então, o perfil já foi desenhado. Já fizemos todos os diâmetros, é um perfil simples, né? Posicionamos aqui a linha de centro distante 12 milímetros. Percebam que ele está totalmente definido. A medida de 54 de referência, a medida de 12 de referência para o posicionamento da bucha e as medidas do perfil da bucha que nós vamos fazer. Tá? Depois de definido, a gente sai do comando e ele vai fazer aí a bucha na posição. Tá? Podemos aí ocultar o plano e a bucha está feita. Falta nós fazermos agora o corte aqui por revolução, para fazer o alívio, né? Então, nós vamos fazer este alívio aqui da bucha. Este alívio aqui. Certo? Como não tem medida, eu já falei para vocês que este alívio tem uma norma, né? E esta norma tem que ser obedecida na hora da confecção. Mas no nosso modelo, nós não precisamos colocar as medidas exatas. A gente especifica qual que é a norma que tem que ser usada. Tá? E aqui tem 2 vezes o chanfro de 1 por 45 que nós vamos precisar fazer também. Um chanfro aqui e outro chanfro aqui no diâmetro de 10. Tá? Então, vamos voltar lá no SolidWorks e vamos primeiro fazer o corte por revolução. Então, vamos clicar aqui no comando corte por revolução e eu vou selecionar aquele plano que eu criei, porque está nesta mesma linha, né, do plano aqui. Tá? Corte por revolução. Vou dar aqui um Ctrl 8. Preciso de uma linha de centro, lembrem-se, né, todo corte por revolução ou toda revolução que eu for fazer, eu preciso de uma linha de centro. Então, eu vou pegar a referência aqui que eu já tenho do meu próprio modelo, que é o ponto médio aqui deste meu modelo. Tá? E vou fazer um retângulo aqui de referência. Vou vir aqui, vou clicar nesta face
perdão, nesta tangência aqui do diâmetro, e vou abrir até qualquer ponto aqui desta aresta da peça. E vamos agora dar as dimensões, né? Então, a dimensão do diâmetro interno aqui deste rebaixo, como tem 10 milímetros, vamos fazer aí com 9. E a distância aqui rebaixo podemos fazer com 1,5. Tá? Então, fizemos este retângulo. Vamos sair. E ali ele vai fazer o corte por revolução. Ele já, né, selecionou a linha de centro que foi feita. Ele vai fazer numa revolução aqui total de 360 graus. Pronto, foi feito aqui. Ó. Tá? Vamos fazer o chanfro de 1 por 45 graus. Então, a gente vem lá no comando do chanfro. Aqui a distância vai ser 1 milímetro. E vamos selecionar as arestas. Esta aresta e esta aresta. Certo? E vamos fazer um raio aqui, né? Um raio de ali. Como tem aqui o diâmetro de 9 milímetros, essa distância é 0,5. Então, o raio tem que ser menor do que 0,5. Então, vamos vir aqui no fillet. Vamos fazer um raio aí de 0,3. 3 décimos de milímetro. E vamos selecionar aqui esta aresta e esta aresta. Então, salvamos. Agora vamos lá no desenho e vamos ver outra peça que nós vamos modelar agora. Tá? Nós vamos modelar aqui esta bucha de furação, que é o item 9. Então, é uma bucha que vai ser guiada naquela bucha que nós fizemos. Tá? Então, ela vai estar... Nós vamos ter que fazer uma peça similar a esta daqui que nós fizemos agora. Então, eu vou ensinar aí para vocês um truque, né? Tá? Um truque. Então, vamos lá no... Tá vendo que ela é bem similar à bucha. As duas peças são bem... São buchas, né? Duas buchas, ó, que estão na mesma posição, exatamente na mesma posição, só tem as medidas diferentes, né? Então, neste caso aqui, nós vamos lá no SolidWorks. Como nós fizemos já esta bucha, nós vamos vir aqui e salvar como. Então, vamos salvar aqui P09. Só que salvem antes, né? Que nem eu fiz lá. Salvei antes. Depois a gente muda o nome para bucha. Qual é o nome mesmo? Vamos ver lá no desenho novamente. O item 9 é bucha furação. Tem a bucha guia furação e a bucha furação. Até o nome é parecido. A gente vem aqui, compartilha. Vamos aqui salvar como P09. Só vamos tirar o guia aqui. Ó.
bucha, furação. Salvar. Nós vamos ter algumas diferenças lá, mas o método de criação do modelo é o mesmo, tá? O que nós vamos alterar aí? As medidas, né, dos diâmetros, né? Vamos também ter este corte por revolução, mas vamos ter que alterar as medidas. Os chanfros a gente pode também alterar. O filete também vai ter, nós só vamos ter que acrescentar aí uns detalhes, né? Então, vamos ver lá no desenho quais são essas alterações que nós vamos fazer. Então, vamos no desenho aqui do conjunto furação. Nós vamos fazer agora esta bucha aqui, ó. Um detalhe que não tem na outra bucha são estes rebaixos que nós temos aqui, ó, para alojar a cabeça do parafuso, que nós vamos ter que fazer. Só isso. O restante aqui, nós só vamos alterar as medidas. Então, vamos primeiro alterar as medidas, tá? Da primeira revolução. Então, vamos voltar lá no SolidWorks. E a primeira revolução, que é esta daqui, né? Nós vamos editar o esboço. Vamos dar aí um Ctrl 7. Esta distância aqui é a mesma, tá? Esta distância aqui ela vai ser alterada, porque esta bucha ela vai assentar aqui. Então, nós temos que subir esta diferença, 4 milímetros. Então, esta distância, ao invés de 54, vai ser 58. Tá? Este diâmetro interno aqui vai ser 3 milímetros. Vamos ver lá os outros diâmetros. O diâmetro aqui, que é de 10, vai ser de 6 e vai permanecer o diâmetro de 12,5. Só esta distância aqui, né? Esta distância aqui vai ser 21 e 27 é o comprimento total da bucha. Então, vamos mudar lá. O diâmetro de 10 para diâmetro de 6, comprimento de 15 para comprimento de 21 e o de 29 para comprimento de 27. Então, vamos lá no SolidWorks. Este diâmetro de 10 vai ser diâmetro de 6. O diâmetro de 12,5 permanece. Esta medida aqui vai ser de 21. E esta medida aqui vai ser de 27. Tá? Então, nós vamos confirmar. Vai ter um erro que a gente vai acertar depois, que é aquele recorte por revolução, né? A gente tem que acertar a medida aqui do diâmetro interno. Então, já vamos vir aqui, editar, Ctrl 8. Esse diâmetro de 9, né, ele não vai ser diâmetro de 9, porque vai ter que ser um diâmetro menor do que 6. Então, aqui a gente coloca 5. Pronto.
Pronto, isto já solucionou o problema. O chanfro, lá também tem chanfro, vamos ver se o chanfro é da mesma dimensão. O chanfro tem aqui um chanfro de 1 por 45 e tem aqui um chanfro de 0,5 por 45 no diâmetro menor. Aqui, né? Então, o chanfro de 1 por 45 é nas duas arestas aqui, a da superior e da inferior. E aqui embaixo tem um chanfro, mas é um chanfro de 0,5. Então, vamos editar isto lá. Então, a gente vem aqui no chanfro, edita recurso. Lembra-se que nós fizemos isto, né? Então, esta aresta aqui é a aresta 1. Não, a aresta 1 é a aresta de cima, é a aresta 2. Então, esta aresta não é mais 1 por 45, né? Então, vamos clicar com o botão direito, excluir. E vamos selecionar esta outra aresta aqui. Então, 1 por 45 vai ser estas duas arestas. Pronto. Então, aqui nós tiramos o chanfro da aresta aqui de baixo, né? E aí nós vamos vir aqui e acrescentar um outro chanfro, só que 0,5 por 45. Então, nós vamos selecionar esta aresta aqui. Pronto, agora está correto. O alívio, aqui o chanfro. Agora só falta fazer aquele detalhe onde nós vamos alojar aqui o parafuso, né? Então, nós vamos fazer utilizando este comando aqui, ó, corte extrudado. Então, nós vamos selecionar o corte extrudado e vamos selecionar aqui este plano. Então, Ctrl 8. E nós vamos fazer este detalhe aqui, ó. Tá? Este detalhe, ele está naquele plano, no plano aqui de cima, né? No plano superior, que foi o que nós selecionamos. Plano superior. Ele tem aqui 2 vezes o raio de 45, então são 2 diâmetros de 9 milímetros, distantes do centro, 9 milímetros e 9 milímetros. E ele vai até 2 milímetros de profundidade. Tá? Então, vamos colocar estas medidas lá. Então, aqui nós vamos no círculo. Vamos buscar a referência aqui do diâmetro. E vamos fazer um círculo deste lado. E vamos fazer um círculo deste outro lado. Tá? Vamos aplicar aqui aquelas relações, né? Então, este centro com este centro tem que tornar horizontal. Então, eles estão alinhados aqui na horizontal, né? Posso fazer outra relação aqui de igualdade, né? Então, este círculo tem a mesma dimensão que este círculo. Então, eu posso tornar igual. Ok? E vamos dar a dimensão deste diâmetro para cá, de 9 milímetros. Deste diâmetro para cá,
9 milímetros. E vamos dar o diâmetro aqui de 9 milímetros. Certo? Só falta nós colocarmos a distância da altura. Então, a distância da origem para cá é 12 milímetros. Ok? Então, fizemos aqui o nosso esboço, colocamos as medidas que precisamos. Então, vamos sair. E agora a gente vai cortar aí numa altura de 2 milímetros, que é a altura que está lá no desenho. Então, a medida aqui vai ser uma profundidade, né, com uma certa medida, então é cego, e a distância vai ser de 2 milímetros. Então, daqui desta face até o corte é 2 milímetros. Só confirmar. Ok? Então, fizemos o recorte aqui, ó, para alojar o parafuso. Beleza, turma? Então, eu aproveitei uma peça que eu já tinha feito, que estava no mesmo centro, né, conforme a gente está vendo aqui no desenho, né? Ó, está no mesmo centro. Só mudam as dimensões de posicionamento e as dimensões dos diâmetros, né? Tá? Então, eu aproveitei isso e fiz aí a minha peça. E no plano superior nós fizemos o recorte aqui, ó.